Pessoal, tem vitória que você, em primeiro momento, fica feliz, você acha, caramba, arrebentei, consegui, né? Consegui o que eu queria, arrebentei, agora eu sou o cara. Só que depois você percebe que aquela vitória, ela se torna um grande problema, uma coisa absurda de ruim, que você fala, caramba, eu queria tanto isso, e olha o problema que eu arrumei, né? E às vezes não é só para você não, tá? Para você e para quem está ao teu redor. Bom, já passou por isso? Já aconteceu com você? Comigo já. Hoje nós vamos conversar, nós vamos refletir um pouquinho a respeito desse assunto, desse tema, nesse texto aqui de 1 Samuel capítulo 5, onde a gente percebe que às vezes uma grande vitória, ela se torna um grande problema, tá? E não é fácil administrar isso daí não. Bom, vamos contextualizar o capítulo de capítulo 5, né, de Samuel, 1 Samuel 5. E o que acontece nesse capítulo? Bom, os filisteus eles tomaram, né, eles ganharam aquela batalha, tomaram a arca lá dos israelitas, né, eles tomaram a arca do Senhor. E eles estavam muito fortes, né? Eles eram os caras, ganhamos a guerra, pô, vamos levar lá a arca lá para o nosso Deus. Vamos colocar do lado do nosso Deus. Eles tinham um Deus deles lá que eles adoravam, o Deus Dagon. E levaram. Colocaram lá direitinho a arca, ó. Tudo nosso, dominamos, aqui que nós somos grandes, somos nós. O que aconteceu no dia seguinte? No dia seguinte eles acordam e o Deus Dagon deles lá, né? O Deus deles está com a face no chão. Está caído com a cara no chão, popularmente falando. A imagem, né, do Deus deles lá. Aí eles acham estranho, ok, colocam no local, recolocam no local, né? No dia seguinte, novamente, só que dessa vez a cara do Deus deles lá estava rachada, né? Quebrada a cara, as mãos e os pés. Isso representa um símbolo de poder, né? De autoridade, de força. Estava quebrado. E paralelo a isso, o que começou a acontecer? O pessoal, o povo, começou a ter um monte de enfermidade, começaram a ter feridas, tumores, né? Um monte de problemas. Então eles logo raciocinaram assim, caramba, cara, essa arca aí desses israelitas, esse Deus deles está provocando tudo na gente, vamos mandar essa arca para outro lugar. Eles mandam essa arca para uma outra cidade. Só que lá acontece a mesma coisa, assim, o pessoal começa também a ter enfermidade, começa a ter problema, e essa arca, por onde ela passa, vai acontecendo isso, né? E tem uma frase que diz, né, que por onde a arca passa, aonde a arca chega, também chega o juízo, né, o juízo de Deus. Então, cada um que colha, né, as consequências daquilo que plantou, não é verdade? Então, pessoal, o que acontece? Esse capítulo é um capítulo curto, mas que tem uma lição muito forte para nos ensinar, né, para que a gente possa refletir. Muitas vezes eu comento muito isso aqui, já falei isso aqui algumas vezes, e é uma coisa que eu levo na minha vida, eu falo muito com meus filhos isso. Às vezes, cara, você pede muito uma coisa, você entende uma coisa como vitória, isso aqui vai ser a vitória que eu quero, pô, é isso que eu quero, vou conseguir, pô, eu quero isso aqui. Só que na realidade, aquilo ali se torna um grande problema para você, às vezes a curto, médio ou longo prazo. Então é importante que esse pedido sempre venha com vamos botar assim, vou botar popular para a gente entender, com o carimbo de Deus. Você conversou com Deus, você pediu a Deus, Ele te deu paz na escolha, Ele carimbou, faça. Aí você vai e faz. Quando você faz alguma coisa que não esteja, tá, combinado com Deus, normalmente você faz errado. Normalmente a consequência é errada. O capítulo está dizendo, é bem claro com relação a isso, né? Os filisteus ganham, se sentem fortes, não, ganhamos, nós somos grandes agora. É como você, por exemplo, enfrentar uma batalha com uma pessoa muito grande, você ganhar e por isso você querer diminuir a pessoa. Tá vendo, eu sou cara, eu sou grandão, porém você não sabe se amanhã você pode vir a perder. Às vezes você ganhou de uma pessoa, numa batalha, num momento que ela estava fragilizada. E aí? Aí por isso você tem que ficar espiziando aquela pessoa. Tenha a vitória e honre a vitória. Né? Os grandes vitoriosos não precisam ficar debochando dos derrotados. A vida é assim, às vezes hoje você ganha, amanhã você perde, faz parte.
O que a gente sempre diz é o quê? Quando você está na companhia de Deus, quando você está sobre a sabedoria divina, você está pedindo isso, você está agindo de maneira com a sabedoria divina, você tem mais clareza em resolver as situações, em resolver as coisas. Ainda que você caia, você tem a clareza de entender que aquela derrota, ela representa alguma coisa que Deus está querendo te transformar, querendo fazer você crescer, querendo fazer você aprender para uma vitória maior. É assim que eu penso. Queria que você colocasse aí nos comentários o que você pensa com relação a isso. Mas eu entendo, tá? Eu refleti, eu entendo que o grande recado desse capítulo é justamente esse. Cuidado com a vitória que você pede, porque essa vitória pode representar uma derrota que você nem espera. E a consequência dessa derrota pode te levar para o resto da tua vida. Outra coisa que eu converso muito com meus meninos aqui. Cuidado com as coisas que você faz, né? Porque tem ações que você toma, tem atitudes que você toma na vida, que elas vão acompanhar você para o resto da tua vida. Um exemplo, vou botar um exemplo aqui. Por exemplo, se você faz sexo desprotegido com uma mulher que você não curte, ou você, mulher, faz sexo desprotegido com um homem que você, na verdade, não gosta, que você está ali naquele momento carnal, naquele momento de impulso carnal, e você engravida ou o homem gera um filho, certo? Você vai carregar aquilo para o resto da sua vida. Então, uma coisa que é abençoada, que é um filho, ele pode se tornar um problema para você, porque você não estava preparado para aquilo. Ah, Olavo, mas o filho é sempre bênção. Se Deus permitiu, é porque ele... Ok, isso está tudo bem. Só que você, até entender isso, vai sofrer pra caramba. Até você entender que aquilo ali, que Deus permitiu, se Deus permitiu, é porque era para o seu aprendizado, é para você melhorar. Poxa, mas eu sofri pra caramba com isso, eu tive que abrir mão de um monte de coisa. Ok, mas era para você aprender, para você melhorar, para de repente amanhã você conseguir passar para uma pessoa próxima a você para não cometer o mesmo erro. Faz parte. O propósito é assim. Às vezes não é você que cumpre, é alguém que você prepara para cumprir. Tudo bem, né? Então é importante que você tenha esse cuidado. Você tem, assim como foi um filho, que é realmente uma bênção, pode ser uma doença. Então você precisa sim se proteger, precisa se cuidar. Isso com relação a esse assunto, né? É evidente isso daí. Entendeu, pessoal? Acredito que eu tenha conseguido passar o recado para vocês aí. Gostaria, como eu disse, de ouvir aí, de ler a opinião de vocês. Quero pedir a você que, por favor, não saia do vídeo sem se inscrever no canal. Se inscreve no canal, ativa aí o sininho de notificações, tá? Se você gosta desse tipo de reflexão, todos os dias a gente está aqui fazendo isso aqui, com o objetivo de incentivar mais pessoas a também lerem a Bíblia, a conversar, a discutir, a refletir o que a Bíblia nos diz e de procurar viver de acordo com o que a Bíblia nos ensina. Beleza, pessoal? Bom, obrigado a todos que ficaram aqui, Deus abençoe e até o próximo vídeo, pessoal.